Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Esses dias eu tenho falado sobre aliança. Eu tenho falado sobre aliança. Aliança de sangue. Só para que a gente possa compreender porque eu voltei para o início. Eu fiquei incomodado porque falando da aliança abraâmica, eu fiquei incomodado de eu não ter falado da aliança adâmica. E há uma necessidade de compreendermos isso. E por que eu estou falando das alianças? Porque eu percebo que muitas pessoas que já se converteram ao Senhor Jesus, que já estão no caminho do Pai, já estão no caminho do Mestre, não sabe a respeito da aliança, não sabe o porquê. Mas agora mesmo nós tratamos da nova aliança aqui, quando nós ceiamos. A nova aliança é aquela que foi feita na cruz com o nosso Senhor Jesus. O derramar do sangue do nosso Senhor. E ali com esse derramar do sangue do nosso Senhor Jesus, nós entramos na nova aliança. Uma aliança completamente graciosa. Por isso que nós falamos, graças a Deus. A graça do Senhor Jesus está sobre a minha vida. A graça do nosso Senhor Jesus está sobre a vida do meu filho, dos meus filhos. A graça do nosso Senhor Jesus está sobre a vida da minha neta, da minha nora, do meu genro, da minha esposa. Nós vivemos um tempo de aliança, nós vivemos aliança. E quando eu falo sobre isso, é bom você entender como você foi formado, sempre. Em Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra. Aí, eu quero que você imagine a Trindade ali reunida. Pai, Filho e o Espírito Santo. Reunido e ele dizendo, vamos fazer um homem parecido conosco. Que o homem tenha a nossa imagem e que o homem tenha a nossa semelhança. Imagem e semelhança não é a mesma coisa. Imagem é o que vocês estão vendo. Ó, estou aqui, ó. Isso aqui é uma imagem. É como eu vejo vocês. Isso é uma imagem. Mas a semelhança, vocês estão vendo alguma semelhança em mim? Vocês não dormem comigo, vocês não andam comigo, vocês não sabem como eu me comporto, eu não ando com vocês, eu não durmo com vocês, eu não sei o que você faz. Quando a gente fala de semelhança, nós estamos falando do caráter. Do caráter. Quando o Senhor diz assim, façamos um homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, Ele estava dizendo, faça o homem um espírito. Deus é espírito. E o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. João 4:24. Agora, veja bem,
Ele pega o homem, faz espírito, faz um homem espírito. É o desejo dele, que o homem tivesse a imagem dele. Diga assim: eu sou um espírito. Não, fala alto, bonito, que nem vocês sabem fazer. Eu sou um espírito. Uau! Ele faz você um espírito. Aí ele vai no verso de número 7 do capítulo de número 2, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida. Ele vai lá e faz um boneco de barro. Ele moldou o homem. Ele fez o boneco de barro. Ele deve ter feito aquele boneco de barro e ter falado assim para a Trindade: vocês gostaram? Bonitinho, né? E é nesse momento que ele sopra nas narinas do homem. Ele faz um homem do barro. Era algo da terra que ele tinha criado. Ali, isso aqui quer dizer: eu formei o homem do barro, da terra que eu criei. E o homem vai ser um componente dessa grande terra. Eles vão dominar sobre essa terra. Ele não formou o homem do barro para que ele se tornasse, para que ele morresse e voltasse ao pó. Isso não era o desejo de Deus. Não era para que o homem voltasse ao pó, morresse e, como todos nós sabemos que é o que acontece com a morte. O homem morre e vira pó. O espírito volta para Deus. O espírito se apresenta a Deus. Ele sopra na narina do homem o fôlego de vida, a alma. A alma é sentimento, é emoção. A alma é o intelecto, a razão. A alma é o choro, é o sorriso. Essa emoção gostosa que a gente sente num culto, né? Quando nós estávamos cantando, louvando, erguendo a nossa voz. Isso nós sentimos na alma. E é interessante quando a gente consegue fazer com que a alma se dobre ao espírito. E nesse momento aqui que Deus faz um homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, que o homem vive o seu caráter. Ele não era almático, ele tinha fôlego de vida. Ele tinha alma para servir a Deus, a emoção dele era completamente diferente. Ele vivia uma vida de obediência, uma vida 100% de obediência ao Deus, o Deus que o criou, o Deus que o formou, Deus que tinha feito para vencer em todas as situações da vida. Se você observar aqui no capítulo 2, no verso 16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha, estou cuidando de você. Ali naquele jardim tinha uma árvore, tinha árvore de todo tipo de fruta que você possa imaginar. Sabe o que eu imagino? Que todas aquelas árvores que tinha, fora uma lá, que nós vamos ver daqui a pouco, todas elas continham vida. Diz que tinha uma árvore ali que se chamava árvore da vida. Você imagina só, você passar todos os dias, pegar um fruto da árvore da vida e comer,
e poder dizer assim: cada vez que eu como um fruto desta árvore, eu sinto mais forte, eu me sinto mais revigorado, eu me sinto mais para frente, eu me sinto mais capaz. Se você estudar, eu desafio você a estudar, você vai ver o tamanho que era esse lugar que Deus preparou para o homem. O Senhor pega o homem, coloca no jardim e dá uma ordem para ele: olha, tudo isso aqui que você vê, banhado por todos esses rios, você vai arar, você vai cuidar. É você que vai tomar conta, não vai deixar nada ser roubado. Eu entreguei tudo isso nas tuas mãos. É sua responsabilidade. Você pode comer livremente de todas as árvores, menos uma. Veja, olha lá, vamos ler novamente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerá. A quebra da aliança se dá através da desobediência. Olha, imagina só, vocês, Adão, vocês, Eva, da criação, no início da criação, o Senhor Deus Todo-Poderoso chegar, reunir-vos e você dar uma ordem: olha, não faça isso, não ande por esse caminho, não vá, não pense do jeito que você quer pensar, não haja como você acha ser. Quando Deus ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, ele fez uma coisa junto com o homem, ele fez o manual. Não faça nada segundo a sua cabecinha oca. Não faça. Me obedeça. Se você me obedecer, você terá vida eterna. Imagina, um homem foi feito para viver vida eterna. Se você me obedecer, eu virei todos os dias, na viração do dia, conversar contigo. Deus é Deus de relacionamento, gente. Diga comigo: Deus é Deus de relacionamento. Nós estamos vendo aqui o Senhor chamando o homem para ter um relacionamento profundo com Ele. Ok? Agora, que nós já sabemos disso, eu quero que você vá para o capítulo de número 3. No capítulo de número 3, nós vamos ver uma coisa interessante. Existe uma aliança da criação. Essa aliança é a aliança que nós chamamos aliança abraâmica. Relacionamento original do homem com Deus. Vamos ler a partir do verso de número 8. Nós não vamos ler a tentação, porque a tentação todos vocês sabem como ocorreu. Amém?
O verso de número 8, vamos ler primeiramente o verso de número 8 até o 10, que diz assim: ouvindo o homem a sua mulher, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor. Espera aí, ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Como eu disse, Deus é Deus de relacionamento. Vocês não estranharam nada aqui, não? Olha bem, o homem se esconde de Deus, do seu Criador. Agora, aqui, nesse verso de número 9, tem algo muito interessante que diz assim: aonde está você? Deus aqui está perguntando. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: aonde está você? Aonde está você? Lembra que Deus é Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas. Mas é bom que vocês aprendam uma coisa. Eu ensino isso naquele meu livro, Você Pode Ver Deus em Mim. Eu tenho um gráfico até que mostra isso, mostra o centro da vontade de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está nos vendo. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós saímos da vista do Senhor. Isso é o que chama livre-arbítrio. Você fica fora do olhar de Deus. Onde estão vocês? Por que eu não estou vendo vocês? É porque nós pecamos. É porque nós falhamos. É porque nós te desobedecemos, meu Senhor. Olha aí. E eles respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Aqui vai ter agora a confissão. A confissão faz com que o homem volte para o centro da vontade de Deus. É o Salmo de número 91. Caia 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. É exatamente isso. Eu fugi da tua presença, Senhor, porque eu estava com medo. Alguém aqui já pecou depois de receber as virtudes do Espírito Santo, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, depois de ser cheio com o Espírito Santo? Se você já pecou, eu já. Sabe o que acontece quando ocorre isso? Imediatamente você fica perdido. Seu semblante cai. Você não consegue olhar no espelho. Você não consegue nem se barbear na frente do espelho. Você tem vergonha de olhar para a sua imagem no espelho. Você sente que Deus não está presente na sua vida. Qualquer um que já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. E eu sei aqui que a maioria já passou. Não existe coisa pior do que essa sensação. Agora você imagina você sendo o primeiro. Você vivendo algo extraordinário, uma coisa que nós estamos provando agora na graça. Essa presença do Espírito Santo, da forma que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo isso agora, porque o Senhor Jesus viveu primeiro, e quando Ele morreu, Ele disse assim, ó, receba. Está lá em João 20, 22, receba aquilo que o Pai me enviou, o Espírito Santo.
Permanecei na cidade, até que do alto seja revestido do Espírito Santo. Vocês foram batizados na água, mas daqui a pouco vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí ele sobe ao céu, se assenta à direita de Deus, e os discípulos recebem. E hoje nós recebemos. Agora eu quero que você volte lá, Adão. Imagina o que ele estava sentindo ali naquele momento. Deus criou-nos a sua imagem, conforme a sua semelhança. E ele deixou claro a responsabilidade humana nas suas relações. Olha, eu vou vir todos os dias, eu vou cuidar de você, você vai ter vida moral, você vai ter vida física, você vai ter uma vida legal. Os meus pensamentos serão os teus pensamentos. Eu tenho uma aliança clara com você. Você vai viver tudo que eu vivo. O meu poder vai estar na sua vida, viu? Mas primeiro você tem que fazer algo. Você não pode, de forma alguma, Adão, você não pode, de forma alguma, comer dessa árvore. E Adão quebrou essa aliança. Adão quebrou essa aliança, gente. Mas diferente modo que aconteceu uma vez lá no céu, com um elemento chamado... Ele era um anjo. Ele era um anjo. Ele era um querubim da guarda. Estava mais próximo de todos do nosso Senhor. O nome dele é Lúcifer. Diferente de Lúcifer, quando Lúcifer pecou, o Senhor tirou toda a glória de Lúcifer, toda a honra, todo o brilho que existia em Lúcifer sumiu. E o Senhor o expulsou do céu. Com o homem, quando o homem peca, lembra que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem é a obra-prima de Deus, é a coroa da criação. Entenda isso. O homem é a coroa da criação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês podem acreditar nisso. O céu é lindo. Ver o céu à noite no deserto é espetacular. Você parece que vê todas as estrelas. Todas. Parece que está tudo ali. Mas escute bem, o Senhor criou tudo, todo esse universo, por causa do homem. Por mais que explore todas essas estrelas, se o homem for capaz, nunca vai encontrar um ser vivo. Só tem vida aqui. Foi aqui, começou aqui. O Senhor fez tudo isso para servir a terra e ao homem. Nada que Deus fez, Ele falou assim, é bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele falou, é muito bom. Tudo que Deus fez, Ele disse, é bom. Mas quando Ele te fez, Ele falou, muito bom, muito bom, muito bom.
E a única coisa que Deus pediu: me obedeça. Mas o homem quebrou. Mas Deus já tinha preparado algo. Adão quebrou essa aliança, mas Deus já havia providenciado uma redenção que se daria por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Gênesis 3, verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos, domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerás todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a descendência e a descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui está se falando de Jesus. Uma descendente de Abraão, chamada Maria, recebeu a semente do nosso Deus Todo-Poderoso. É interessante que Jesus, quando ele está para ser batizado por João Batista, o céu se abre, uma voz vem do céu e diz assim: este é o meu filho amado, em que me comprazo. E a pomba veio sobre ele, e ali naquele momento ele foi cheio do Espírito Santo. O Senhor Jesus foi a redenção, e a redenção começa aqui agora. Começa já nesse momento. Começa aqui o Senhor falando: vou restaurar o homem. Eu vou restaurar. Eu vou fazer tudo de novo. Não vai ficar daquele jeito, não vai. E é interessante que o homem, ele sai dali, é posto para fora do deserto, do Jardim do Éden. E quando ele sai do Jardim do Éden, você vai notar que Adão agora, ele vai ter filhos à sua imagem. A sua imagem. E não mais a imagem de Deus. Veja só o que diz Gênesis 5. Este é o livro da geração de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança o fez. O fez. Macho e fêmea. E criou e o abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu muitos anos. Mas a coisa mais triste é no verso de número 5, que diz assim: e foram dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Isso não era para existir. Isso não era para existir. A primeira coisa que acontece com Adão, ele perde a vida moral. Depois ele perde a vida física. Agora ele ia pisar num prego, ele ia sentir dor. E depois ele perde a vida eterna. Triste, né? Mas o Senhor, ele envia quem? Agora ele já começou a enviar o seu filho. A obra redentora.
A obra redentora vai acontecer. Gênesis 6, verso de número 3, a palavra diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito, veja que esse espírito é maiúsculo, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também é carne. Eu quero que você saiba algumas coisas, e você vai saber isso hoje aqui e vai guardar. Quando a gente fala da carne, olha, eu levantei meus braços. Isso aí, carne é alma, sangue é alma, emoção é alma. O homem, o Senhor estava dizendo, o homem é emoção. O homem vive a sua emoção. O meu espírito não permanecerá. O homem, ele se distanciou de mim. O meu espírito não permanecerá para sempre com o homem. No verso de número 6, desse mesmo Gênesis 6, diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Não quero mais homem. Não estou feliz com o homem. Não estou feliz com o homem. Eu queria que você observasse isso com muita tristeza. Imagina Deus, criador do homem, falando assim: me arrependo de ter feito o homem. Ele reunido com a Trindade, sentado lá no céu, dizendo: me arrependo de ter feito um homem. Meu filho, não compensa você descer. Não compensa a gente levar à frente isso não. Olha, não faz esforço nenhum. Eles não se esforçam, eles não se empenham. Realmente, eles querem andar com aquele que seduziu, falando para eles: coma daquela árvore, coma do fruto daquela árvore que ele disse para que você não coma, porque certamente você será que nem ele. E o Senhor, falando isso, ele observa, alguém chamou a atenção, porque no verso de número 7 ele diz assim: destruirei o homem, destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até os répteis, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. É terrível. Vocês estão numa sala de aula, né? É terrível. Aí no verso de número 8, ele olha e vê um homem. Uma vez eu estava lá no deserto, num lugar chamado Terra do Silêncio, estava eu e o pastor Anípes, da Igreja do Nazareno. E nós estávamos ali, naquele lugar, sentamos, eu e ele, à beira de um dos lugares mais lindos que eu já conheci, de um canyon. Sentamos ali, eu fiquei observando, e de repente eu olhei lá longe, eu vi um beduíno sentado, quietinho, sozinho. Chama lugar do silêncio, porque a gente não ouve barulho de vento, não ouve barulho de nada. Eu vi um beduíno sentado, quietinho. Eu disse: aquele moço está orando. Ele está contemplando a grandeza de Deus. E eu e o Anípes sentamos ali, fizemos a mesma coisa. Ficamos ali quase uma hora, chorando na presença do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus olha e vê um homem chamado Noé.
E você vai notar que Noé, ele tinha guardado as características de Deus na vida dele. Olha lá, verso de número 8. Diz assim, que Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Veja, gente, eu vou destruir o homem da face da terra. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Será que nós estamos achando graça aos olhos do Senhor? Será que nós verdadeiramente estamos agradando a Deus? Nosso jeito de viver, o nosso jeito de ser, o nosso comportamento, as nossas atitudes. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem, olha aqui, presta atenção. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Eu queria que você olhasse para isso e pudesse compreender tantas coisas. O mundo que nós estamos vivendo agora, sabe? Um mundo que está totalmente perdido em tantas e tantas coisas. Observa só, vamos ler o verso de número 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Diga, a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Como nós vemos a terra hoje? Como que você vê a terra hoje? Aos olhos de Deus. Perceba uma coisa. Ao ver como a terra se corrompera, verso de número 12. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humildade havia se corrompido, a sua o quê? Conduta. Você está percebendo alguma coisa nos dias de hoje? Estão percebendo isso não? Perceba mais uma coisa aqui. Deus disse a Noé: darei o fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. E disse Deus a Noé: darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles. E eu os destruirei juntamente com a terra. Mais uma vez, tem percebido isso? Como é que você está vendo o mundo? Tá bom? Tá legal? Está te agradando? Você acha que guerra só tem na Ucrânia? Você acha que aquela coisa do tsunami que você viu na virada do século foi uma coincidência? Você acha que todos os tremores que existem no mundo é coincidência também? Você acha que tudo que tem acontecido
por todo mundo. Uma hora é enchente, outra hora é avalanche, outra hora é maremoto, outra hora é terremoto, outra hora é furacão, outra hora é isso. Como nesse século, nunca ninguém viu. Você acha isso coincidência? Você acha que a destruição de valores que tem ocorrido por todas as partes, o homem querendo viver a sua própria vida, independente de Deus, dizendo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você acha que isso é coincidência? Deus disse a Noé, darei o fim. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste. Divida em compartimento, revista com piche, por dentro e por fora. A humanidade chegou a um nível de degradação tão grande que merecia ser destruída. Eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo. Gênesis 6:19 diz assim: faça entrar na arca cada um desses seres vivos. É nesse momento aqui que o Senhor faz uma aliança com Noé. Entra também toda a sua família. E Noé fez tudo exatamente como, verso de número 22. Aqui me chama, eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque Noé ele vai dar de 10-0 agora em Adão e Eva. Veja só o verso de número 22. Leia lá comigo. 1, 2, 3. Leia de novo, mais bonitinho. Segurou nas mãos de Deus e Deus disse: feito, tenho uma aliança contigo. Não destruirei a sua descendência. Você acaba de salvar todos os animais da terra. O homem vai continuar por causa de você. Eu te dei uma ordem, você cumpriu. Gênesis 9:16, por favor. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e o todo seres vivos, de todas as espécies que viver na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim, e olha bem, entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Uau! Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Degradação moral é um sinal dos tempos. Vou repetir. Degradação moral é um sinal dos tempos. Vocês têm percebido isso? Sim ou não? Considerar tudo normal é um perigo. Queria terminar com um trecho de Timóteo.
Timóteo 3, que diz assim: saiba disto, nos últimos dias, segundo Timóteo 3, verso de número 1, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarento, presunçoso, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruel, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus. Sério, né? Talvez vocês não estão percebendo. Estou chamando vocês para dentro da arca. Estou falando assim, vem para dentro da arca e fica dentro da arca. Você que está me visitando hoje, né? Talvez vocês não sabiam que nós ensinamos a palavra de Deus. Eu não sei gritar, eu não sou eloquente, eu sou paizão. Eu queria chamar você para dentro da arca. Queria pedir que você ficasse dentro da arca. Nós fomos tão humilhados em 2020. Puseram na gente uma máscara. Aquela máscara, se você não esquece da máscara, a gente usa até hoje. Foi o maior sinal de humilhação. O inimigo olhando e falando assim, olha lá. A gente tinha medo. Até da gente mesmo. Eu falei do tsunami, falei de tantas coisas que aconteceu e continua acontecendo nesse início de século. Mas eu acho que eu nunca mais vou esquecer da Covid-19. Nunca mais eu vou esquecer do meu irmão que saía lá de trás. Vinha pelo corredor. Com o seu dízimo, chegava aqui, me cumprimentava, me dava um beijo. Eu nunca mais vou esquecer do Abdu, um pastor querido meu. Ele não merecia morrer. Do Zezinho, tinha um pequeno deficiência física, que era o meu diácono. Ele não merecia, ele era tão bom. João Honório, nunca mais vou esquecer tantas vidas que eu perdi, tantas pessoas queridas, eu não vou esquecer. Para mim, só existe um lugar, que ninguém está livre disso não, hein? Essas pessoas não mereciam morrer, eu merecia. Morreram gente tão boa, mas Deus manteve nós aqui. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente seja o povo diferente, o sal da terra, a luz desse mundo. Não é para a gente ser a mesma coisa. Não é para a gente ser a mesma coisa, depravado. Não, eu vivo do jeito que eu quiser, seu pastor. Não. Pode viver do jeito que você quiser, mas só que Deus não vai te ver. Assim como Ele não viu
Adão e Eva. Você pode viver do jeito que você quiser. A vida é sua. Eu não me preocupo com esse negócio, não. Eu continuo amando de qualquer jeito. Eu amo todo mundo. Cada um escolhe a vida que quer. Mas eu só posso dar uma dica. Você sai dos olhos de Deus. Ele não vai te ver. Ele só vai ver aqueles que estiverem dentro da arca. Ele só vai ver aqueles que estiverem no centro da vontade de Deus. Manter uma aliança verdadeira com Deus é tudo, meu filho. É tudo. Amém? Não sei se você perdeu tanta gente como eu perdi. Mas eu perdi tanta gente. Eu perdi tanta gente querida. Tantos filhos queridos. Que eu não pude nem ir no velório deles. Que humilhação. Nunca mais quero passar por isso. Eu nunca mais quero passar por isso. Agora, se você não viu, se você não está vendo os sinais, é porque você não quer ver. Eu não vou viver de qualquer jeito. Eu vou viver princípios. Princípios divinos. Princípio eterno. Princípio de Deus. Amém? Faça assim com as tuas mãos. Repita comigo: Senhor, Deus de poder, Deus de graça, conserve a minha vida no centro de sua vontade. Que os terrores do dia, as setas que voam, setas demoníacas, não consiga me destruir. Os terrores da noite, setas que voam, setas demoníacas, não atinja a minha mente, não rouba o meu sono. Senhor, cuida de minha vida. Que eu me mantenha firmado na sua presença. Que o Senhor Espírito Santo derrame sobre a minha vida o seu poder, a sua graça, as suas virtudes. E eu te agradeço, Senhor. Abençoa o meu mês de março. Abençoa toda a minha casa. Abençoa a minha família. Opera coisas grandes em meu coração, em minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Faça assim com as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sempre presente de Deus Pai e a comunhão que é plena, abundante do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém.